Bem-vindos a todos. Todos são convidados para esta palestra que a gente vai comentar alguns assuntos muito necessários para a nossa vida diária, né? É sobre saúde, né? Eu quero falar hoje para todos com motivo de alegria, poder falar com todas as pessoas. Então, eu quero falar sobre hiponatremia, né? Quero falar sobre como tratar este problema, né? Problemas também do hipotireoidismo e hipertireoidismo, né? Então, eu estou vendo aqui na tela do computador para que possa confirmar é, o meu comentário, né? Tem que ser confirmado o comentário e por isso eu tenho que estar olhando aqui na tela do computador para poder comentar este assunto, que vai ser de grande valia, porque sem o conhecimento a gente não vai em lugar nenhum. É preciso ter conhecimento. Eu quero comentar vários assuntos que é necessário para as pessoas aprender, porque aqui nós precisamos de uma boa alimentação. Eu quero comentar sobre agora sobre o hipertiroidismo. Alimentação para o hipotiroidismo, que é o hormônio baixo, né? Que as pessoas precisam repor os hormônios também, através de uma alimentação adequada, né? Os alimentos para quem tem os hormônios baixos ou falta de iodo para o hipotiroidismo, usar na alimentação algas marinhas, castanha do Pará, laranja, ovos, são ótimas opções que devem incluir na dieta. Deixa eu chegar mais um pouquinho aqui. Aí, agora sim, eu tenho que estar bem focado. E mesmo assim, a gente ainda não sai, não fica focado 100%, né? A câmera também talvez pega meio de lado, né? Então, esta é a opção importante, né, para quem tem problema de hipotiroidismo. É importante também que esses nutrientes é necessário, né, como eu tenho falado, e o iodo também, fibra, antioxidante, gordura saudável, é necessário para esse problema da tiroide. Eu já falei da tiroide. A tiroide é um tipo de uma glândula parecida com borboleta. Ela é uma borboleta mesmo. É uma glândula em formato de borboleta, né? Já os alimentos como brócolis, nabre, repolho, devem ser consumidos com moderação, né? Então, tem que usar alimentos que devem ser priorizados, né? O hipotiroidismo ele é fundamental manter uma dieta balanceada e saudável, priorizando os alimentos como fonte de fibra, antioxidante e
Minerais como iodo, selênio, zinco, cobre, deve ser incluído na alimentação, né? Alimentos que são fonte de iodo, que é a água marinha, sal iodado, frutos do mar, leites e derivados. Alimentos como, por exemplo, rico em zinco, como carne bovina, nozes, castanha, castanha do Pará, alimentos fonte de selênio, como ovos, carnes, fruto do mar, cogumelos, cereais integrais, castanha do Pará. Alimentos ricos em cobre, como cacau, amendoim, amêndoa e aveia. Alimentos ricos em vitamina A, como fígado de boi, ovos, lácteos, abóbora, cenoura, abobrinha, damasco, pêssego, mamão. Alimentos também com fonte de aminoácido, né? Também é importante, né? Como carnes, peixes, legumes, frutos secos, sementes, alimentos com alto teor de antioxidante também, né? Como acerola, abóbora, né? É importante o caju, mamão, morango, tomate, abacate, laranja. Infusões com ervas naturais também ajuda. Também chá de gerciana, tem vários chá também que ajuda, né? Importante incluir na dieta cereais integrais, pão integrais, macarrão integral, arroz integral e assim por diante. Os alimentos que devem ser evitados, né? Que pode causar o ganho do peso, né? Ou prejudicar a produção de hormônios na tiroide, deve ser evitado, como alimentos ricos em açúcar, muito excesso de açúcar, como bolos, doces, refrigerantes, sorvetes, biscoitos. Isso daí pode prejudicar a produção de hormônio. E cereais refinados, como pão branco, macarrão branco, arroz branco. Isso daí deve ser equilibrado. Alimentos fonte de glicosinalato, como brócolis, couve, repolho, nabo, rabanete, couve-flor, couve de Bruxelas. Não estou falando que não deve comer, tem que ter a moderação e o equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio, assim como o diabético. O diabético, ele pode comer várias coisas, mas tem que ser pesado numa balança. Tem que ter uma balancinha, 100 gramas de um alimento, de grãos, 100 gramas de verdura, e tem que ter aquela medição, aquele controle na alimentação, né? Alimento industrializado também, como carne defumada, margarina, molhos e temperos prontos, refeições do tipo fast food, salgadinho de pacote. Então tem que ver isso, né? Tem que tomar cuidados nessas alimentação, né? Tem que ter uma dieta balanceada, né? Então as pessoas precisam se cuidar. E existem tratamentos de várias maneiras, né, para o hipotiroidismo, mas eu já falei sobre isso daí, né? Os benefícios do melão também ajudam, melhora a pressão, que são alimentos que são frutos da horta, né? Ajuda na pressão. O melão também combate problema
de hipotireoidismo ajuda a tiroide, né? Melhora a estrutura dos ossos. O pepino ajuda na perda de peso. O pepino reforça a proteção cardiovascular, melhora o trânsito intestinal, ajuda no controle da glicemia. Então, tem vários fatores importantes para se usar com sabedoria estes alimentos, né? A medicina pode ajudar, sim, com certeza, as pessoas que têm problema. Tem o hipertireoidismo também, que existe um meio de tratamentos para tratar e ajudar, né? Por exemplo, o problema do hipertireoidismo, vamos ver aqui. Hipotireoidismo e o hipertireoidismo, né? Então, existe vários chá para tratar as pessoas. A erva São João, que é bom para o hipertireoidismo. Tem outras plantas medicinais também, né? O rabanete para tratar o hipertireoidismo também, que ajuda. Pode usar em suco, né? Pode usar em suco também. Então está aí, tem várias maneiras, vários fatores, vários tratamentos através da tratamento natural, né? E hiponatremia, o que é os sintomas e as causas desse problema? A hiponatremia é a diminuição da quantidade de sódio no corpo para valores inferiores a 135, sendo mais comum em paciente hospitalizado, né? A hiponatremia, ela é uma situação potencialmente perigosa, né? Por quanto mais baixo for o nível de sódio no sangue, né? Que cai o sódio, então aí aumenta a gravidade, né? Dá inchaço no cérebro, crise convulsiva. Então, isso tem que ser levado em conta, né? Então, as principais sintomas que as pessoas têm a deficiência de sódio, né? Que é isso, a hiponitremia, né? Hiponatremia, né? É isso aí, né? Ela é a falta de sódio, né? Que dá dor de cabeça, confusão, enjoo, vômito, fraqueza muscular, sonolência. Então, deve ser tratado, sim, com certeza, né? Os sinais dos sintomas da hiponatremia são mais graves à medida que a quantidade de sódio vai diminuindo no sangue. Nos casos mais graves, é possível que exista crise convulsiva, espasmos musculares e coma, né? A hiponatremia, que provoca sintoma, é considerada uma emergência médica, devendo ser detectada e tratada o mais rápido possível. Como confirmar o diagnóstico? O diagnóstico é feito por dosagem do sódio no sangue, que é verificado a concentração menor que 135. Idealmente, os valores de sódio devem ser entre 135 a 145. É um problema sério. A falta de sódio, né, pode cair, pode dar problema, né?
Então, deve ser tratado, né? Então, é possível tratar, né? Porque a hiponatremia é excesso de açúcar no sangue que acontece no diabetes também. A possível causa da hiponatremia também, algumas das principais causas desse problema é o excesso de açúcar no sangue que acontece no diabetes. Vômitos ou diarreias que causam tanto hiponatremia, né? Quando a hiponatremia é doença que acumula líquido no corpo, como insuficiência cardíaca, cirrose do fígado e hipotireoidismo também grave, insuficiência renal crônica. E tudo isso é problema da saúde, né? Para tratar, deve identificar, né? Deve passar por uma avaliação, por um exame, né? Para saber se realmente está alto o sódio ou está baixo, né? Então tem que tomar cuidado com o sódio, se está alto ou se está baixo, né? Então existe os exames, né? Existe o exame. O sódio alto ou sódio baixo causa risco à saúde. Então, os exame de sódio sérico é fundamental, né? Para avaliar a quantidade de sódio no sangue, um elemento essencial para diversas funções corporais. O sódio desempenha um papel importante na osmolaridade, né? Do plasma e na excitabilidade neuromuscular, né? O que é o sódio, né? Então, o sódio ele é um mineral essencial para o funcionamento do organismo. Então, ele desempenha um papel importante para a regulação do equilíbrio hídrico na transmissão de impulsos nervosos e manutenção do equilíbrio ácido de base, né? Então, o sódio sobe pressão, mas não pode ficar sem sódio. As pessoas não podem comer sem sal, né? Excesso de sal sobe a pressão, mas também sem o sal, os pacientes, as pessoas que tomam remédio, também vai dar esse problema, né? Esse problema sério sobre falta de sódio, né? Então, é necessário o equilíbrio, é necessário o controle, né? Para que a gente não use o sal em excesso. Ele é principalmente encontrado no sal de cozinha em alimentos processados como embutido, né? Embora seja essencial em quantidade adequada, o consumo excessivo pode levar a problema de saúde, incluindo hipertensão, doenças cardíacas, dificuldade renal e retenção do líquido, né? Então, tem que tomar cuidado em excesso também. O que é o sódio? O sódio é uma medida de concentração no sangue, geralmente expressa em miliequivalente, né, por litro. A sua concentração depende de vários fatores, né? E para que serve o exame de sódio? O exame de sódio serve para diagnosticar condição da saúde, como hidratação, doenças renais, desequilíbrio eletrolíticos. Por isso que tem que tomar água de coco ou então aquele tal de Gitoreto, né?
Se não tiver água de coco, tenho que usar o Gitorito, né? Monitorar paciente em tratamento de doenças crônicas, avaliar o estado nutricional e a hidratação do paciente. Então tem que ver todos esses fatores, né? O sódio alto no sangue. O que dá o sódio alto no sangue? Se os níveis estiverem altos, pode causar hipernatremia, que pode ser causado por várias condições, como administração excessiva de salina hipertônica, hiperaldosteronismo primário, né? Desidratação, tumores cerebrais. Então, pode causar vários problemas, né? O sódio alto causa esse problema. E já o sódio baixo já causa também problema. Tanto o sódio baixo como o sódio alto, né? Então, o sódio alto a nível alto no sangue dá sede excessiva. O sódio é alto, dá sede excessiva, confusão mental, aumento da pressão, o sódio alto, né? Então está aí, né? Que as pessoas têm que se cuidar e ter qualidade de vida, nada em excesso. Tudo em excesso não faz bem, né? Tomar água em excesso demais, fora dos limites, também vai prejudicar. E além disso, o sódio pode impactar a saúde metabólica, né? Então está aí, né? Tem que ser moderado o uso de sódio. E a gente sabe que o uso elevado de sal pode aumentar a glicose na corrente sanguínea também. Então, é necessário os cuidados. O excesso de sódio está associado a obesidades, inflamações, fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes e assim por diante, né? E o sódio baixo no sangue, como eu já tenho falado, também causa problema, que é o que eu já tenho falado, que é a hiponatremia. Hiponatremia é o baixo nível de sódio, né? É o baixo nível do sódio. Já a hipernatremia já é o alto nível de sódio também. Então, todos os dois podem prejudicar, todos os dois podem fazer mal, sim. Pode dar problema. Pode dar muito problema sério, né? E o problema de sódio baixo, baixa ingestão de sódio, né? Ingestão de sal, causa vômito, diarreia, sudorese intensa, queimaduras, condição médica como insuficiência renal aguda, cirrose hepática, doença, síndrome nefrótica e assim por diante, né? Então, os sintomas de sódio baixo fadiga, náusea, convulsão em casos graves. Então é muito sério, né? Temos que estar focado para que não aconteça problema sério, né? Alterações, condições provocadas pelo sódio deve ser observado, né?
As alteração nos níveis de sódio pode provocar várias complicações no organismo. O diabetes, o controle inadequado pode levar à desidratação, afetando o nível de sódio, né? Então tá aí. O síndrome nefrótico, a perda excessiva de proteína nos rins, insuficiência cardíaca também, né? Então causa um monte de problema. Nefropatia, né? Pode comprometer a capacidade do rim. Nefrose tubular aguda, cirrose hepática. Então tem que ter, sim, tem que usar o sal, mas moderado, né? O sal no alimento e moderado tem que ter o sal, sim. Os alimentos ricos em sódio, como cloreto de sódio, é necessário, mais equilibrado, que pode contribuir para níveis elevados do sangue também. Tem que ser aquele sal, o sal marinho, ele é muito bom, né? Que tem os minerais, sal marinho, sal do Himalaia também, que ele tem sódio, mas ele tem um equilíbrio e pode usar com mais segurança. Então, as pessoas, em resultado, por exemplo, de exame de sódio que dê hipernatremia, então é necessário orientação de profissionais da saúde, né, e tratar, né, tanto a hiponatremia como a hipernatremia, né? Todos os dois, né? A hipernatremia é o excesso de sódio. A hiponatremia é falta de sódio, né? Então deve ser tratado com cuidado e ter uma alimentação balanceada. Principalmente os idosos, né, têm que ter cuidados adequados. Os idosos precisam se alimentar bem e também usar aqueles suplementos, né? Existem uns suplementos muito importante. O suplemento, ele é Nutrem, né? Nutrem. Senhor Nutrem, né? Nestlé Nutrem, é uma coisa assim. Que tem vários minerais, aqueles sem gosto, né? Talvez eu já tenha falado na palestra sobre esse assunto. São suplementos em pó. Porque tem vários suplementos que ajudam na imunidade das pessoas idosas. Esse Nutrem aí é muito importante para os idosos, né? Tem vários minerais, porque muitas vezes os idosos não comem como deve, então tem que ter esse suplemento, como por exemplo a sustagem, acho que é mocilão, né? Mocilão, tanto para a criança como para as pessoas de idade. Esse no trem também, no trem, que é importante, que tem o sem sabor, né? Então, tem que ter. As pessoas de idade, elas não podem só ficar só na alimentação. Precisa haver é, a sua vitamina, por exemplo, as pessoas de idade têm que sempre, de vez em quando, se suplementar com vitamina B12. E esse suplemento em pó aí pode ser misturado na sopa, no alimento, naquilo que as pessoas vão fazer, pode misturar. É muito importante. Eu não estou aqui fazendo propaganda, mas é necessário. O idoso muitas vezes não come como deve, né? Então sempre tem que ter um suplemento, como eu já tenho falado o nome aqui, né?
para que as pessoas possam se manter, né? E ter o controle, por exemplo, da diabetes, né? A diabetes tem que ser levado a sério, né? Porque senão as pessoas é, ficam mais pior, não consegue muitas vezes ter uma saúde e viver saudável. Por quê? Porque se não tiver um equilíbrio da diabetes, aí dá muito problema sério, né? Quantos problemas sérios que acontece com diabético, por exemplo, a trombose, né? A trombose também é muito sério, o tal de trombose. A trombose, ela, muitas pessoas até perdeu algum membro do corpo por causa disso, porque é uma coisa muito séria mesmo, que deve tomar sim os devidos cuidados, deve tomar os devidos cuidados para que não haja problema de complicação, né? E também a gente sabe que o coco também ajuda também nesse problema de hiponatremia, né? Hiponatremia, sódio baixo, né? Esse problema de sódio baixo, já a água de coco ajuda bastante. Ela vai ajudar com certeza. A água de coco, e como eu tenho falado, né? O, o guitoreto lá, né? Que a gente fala guitoreto, né? Mas o melhor é a água de coco. Então tem que haver sim tratamento, tem que ter qualidade de vida, tem que procurar se policiar, se cuidar da saúde, né? Cada pessoa deve cuidar da sua saúde. Nunca beber excesso demais de água, tem que beber água, devagar, mas tem que beber, tem que tomar cuidado. E a gente sabe que a água de coco ela ajuda em todo sentido, a hidratação, por exemplo, falta de sódio, falta de magnésio. E a água de coco é uma bebida natural que promove alguns benefícios para a saúde, como regular a pressão arterial, evitar cãibra, ajudar a emagrecer, né? E tratar diarreia também. E do coco se aproveita tudo, não é só eu que falo, né? Tem muitos profissionais que comentam sobre esse assunto da água de coco. Tem muitos profissionais aí que comentam e eles, até médico, né? Cardiologista, médico de várias áreas, eles comentam sobre isso, né? Que a água de coco é importante. É difícil encontrar a água de coco pura, mais integral. É difícil, é que nem a manteiga, né? A manteiga, a manteiga aqui, né? Que é a manteiga pura, ela é boa, muito boa. É como a água de coco também pode encontrar no mercado, mas ela não é pura. Tem que procurar ler o rótulo e procurar a água de coco mais pura, mais integral, né? Orgânica, integral, né? A água de coco, ela produz vários benefícios, ajuda a regular a pressão arterial e assim por diante, né? Evita cãibra, mas tem que tomar sempre, né? A água de coco, ela é uma bebida que possui baixo teor de caloria, além de conter minerais como potássio, magnésio, sódio, cálcio, né? A água de coco é obtida do coco verde ou maduro.
podendo ser consumido sozinho ou usado em receita como vitaminas, sucos. É muito importante, né? A água de coco, ela é uma bebida saudável que ela ajuda também a hidratar, né? Hidratar o corpo e regular a pressão, diarreia, ressaca. E isso é muito importante, né? E também ela ajuda também o potássio que tem na água de coco, melhora sobre o enjoo, azia, refluxo, regula a pressão arterial também. O potássio presente na água de coco melhora o relaxamento das veias, aumenta a eliminação de sódio pela urina, ajuda a tratar a diarreia, ajuda a combater o cãibra, né? Hidrata o corpo. Então, isso é importante porque ela tem potássio, magnésio, né?